Oi, gente, tudo bem? Então, muitas vezes a gente pensa, né? A gente pensa não, a gente passa momentos difíceis e situações que é até mesmo difícil esquecer, mas a gente esquece que na verdade essas coisas não nos definem, não é? A gente tem essa questão de querer sempre material, digamos, apenas viver o material, né? Apenas viver aquilo que é palpável. Tudo aquilo é palpável. A gente tende a viver e crer que aquilo é a única verdade. E se há alguma coisa que não seja palpável desta forma, a gente tende a querer tornar aquilo palpável. Por exemplo, há coisas que não são palpáveis, certo? Por exemplo, emoções, sentimentos e pensamentos não são palpáveis. E não tem como você, digamos, materializar aquilo. Porque é uma coisa que você sente, você pensa, e é isso. Você não tem nem como explicar de outra forma. Você querer tornar aquilo, digamos, físico, não faz sentido. Não faz sentido você viver uma vida só daquilo que seja palpável, porque há muitas coisas na vida que não são palpáveis. Não adianta você querer, tipo, procurar tornar aquilo, digamos, visível a ponto de você conseguir tocar naquilo e saber que olhar para aquilo e pensar, ah tá, então é isso. Não. Às vezes a gente precisa pensar mais. Às vezes a gente precisa sentir mais. E daí, tipo, não. Peraí que eu perdi o fio da meada. Ah, é. E daí, tipo, não tem como você tornar isso palpável porque ele não é palpável. Ele não é físico, você não pode pegar nisso. Só que a gente esquece que estas situações, por exemplo, a gente está vivendo um período de tristeza, um período de raiva, uma fase de, não sei, angústias e às vezes de felicidade, às vezes de alegria, né? Porque são vários momentos, momentos bons, momentos ruins, normal. Isso chama-se vida. Mas não faz sentido a gente querer pegar esta emoção, este sentimento, ou até mesmo este pensamento, e pegar isto e tornar aquilo como se fosse nosso. Nosso, no sentido que eu falo, é que pode ser de fato teu, só que no caso, você tem que aprender, aliás, nós todos precisamos aprender, eu inclusive, a fazer com que aquilo, aquele sentimento, aquele pensamento, não te defina. Porque não é, não tem como você definir um pensamento, um único sentimento, como. Ai, espirei. Como uma coisa que te defina. Porque afinal, primeiro que vamos combinar que é muito difícil você se definir, né? É muito complicado, porque cada ser vivo, não precisa nem ser humano, pode ser um animal. Os animais também têm sua personalidade. Pode reparar que, por exemplo, se você tiver um animal de estimação, ou mais de um, você vai notar que há diferenças entre eles. Mesmo que você trate todos eles iguais, de maneira igual, eles vão ter personalidades diferentes. É normal. Porque eles têm vivências diferentes. Sim, até para os animais isso acontece. Acontece para tudo que acontece no mundo. São experiências e vivências diferentes. Não há certo, não há errado. Apenas experiências. E aí é que tá. A gente tem essa mania de querer tornar uma emoção, de querer tornar um pensamento, um sentimento, aquele
sentimento, pensamento, emoção que a gente está sentindo no momento, como se aquilo definisse a gente. Não, não define. Aquilo é uma situação que a gente está passando no momento. Não é uma coisa que vai definir a gente. Não é uma coisa que vai ser para a vida toda, porque não vai. Uma pessoa que vive apenas tristezas, primeiro que nenhuma pessoa é, né? Porque se esta pessoa vive apenas tristeza, na verdade ela não está vivendo. Porque qualquer vida, independentemente de quem seja, de qual for que seja, é composta por tristeza, por felicidade, por alegria, por... Quer dizer, felicidade é outra história, mas enfim. Alegrias, né? Amor, paixão. Nada na vida é composta apenas por coisas ruins. As coisas ruins e coisas boas, na verdade, elas acontecem ao mesmo tempo na sua vida. Acontece que você vai decidir para que lado você prefere olhar, né? Quando acontece, tipo, por exemplo, um período dessa vida que seja mais pesada, mais densa, mais difícil de passar, é natural que a gente comece a olhar mais as emoções e pensamentos negativos. No sentido de falar, tipo, pensamento palpável, de a gente querer tornar palpável. Daí talvez você fale, mas a gente consegue sim tornar os pensamentos reais. Na verdade, os pensamentos já são reais, né? Só não são palpáveis. Mas talvez você fale, tipo, mas a gente consegue sim materializar um pensamento. Quantos objetos criados que foram através do pensamento? Exatamente, foram através. Mas o pensamento, aquilo que a pessoa tinha imaginado, com certeza não vai ser a mesma coisa que ela materializou aquilo. Que ela materializou ali. Um artista, qualquer artista que seja, porque na verdade todos são artistas, só que alguns se negam, outros ignoram. E outros sabem que são artistas. Ser artista é você questionar muitas coisas. É você olhar as coisas, as formas, as diversas coisas de maneira que te tire do conforto, de uma zona de conforto. E a gente sabe que qualquer coisa que a gente imagine, pode ser em desenho, pode ser em escultura, pode ser em dança, pode ser música, pode ser o que for, nunca vai ser da mesma forma que imaginamos. E daí, tipo, no momento em que você cria, por exemplo, você pensa, nossa, mas que droga, né, que ficou isso aqui? Não ficou nada como eu pensei. Só que daí, este é o momento de agora, entende? Porque futuramente você pode olhar para aquilo e vai falar, nossa, que coisa legal, e, tipo, genial, foi melhor do que eu imaginava, era melhor do que eu tava esperando. Infelizmente a gente tem também esse problema de criar expectativas. O que é uma grande cilada pra gente mesmo, né? Criar expectativa de uma situação, criar expectativa de um pensamento, expectativa de uma emoção, de um sentimento. E tudo isso, emoções, pensamentos, sentimentos, boa parte disso é construído pela cultura que nos rodeia, não é mesmo? Porque você sempre tem que estar feliz, estar alegre, você tem que ser bem sucedido, você tem que, enfim. E qual o problema de você não ser assim? Só porque você está fora do que é pensado e originado para você culturalmente? Se isso realmente fosse uma coisa boa, né? Se uma coisa que funcionasse, com certeza haveriam muitas pessoas felizes no mundo, muitas pessoas alegres. E eu falo em relação às que seguem esta cultura à risca. E daí você vai e para pra pensar e observa. Será mesmo que essas pessoas estão assim? Fica a você questionar.
A gente tem esse negócio, né? De além de definir, além de criar expectativas, de viver no automático, sem questionar se aquilo realmente vale a pena. Agora, o questionar que eu falo não é você se questionar e depois botar a culpa em cima, porque isso não faz sentido. Não faz sentido você questionar alguma coisa tua e achar que então o mundo tá uma bosta, né? Desculpa a palavra, mas que o mundo tá horrível. Não faz sentido. Tá tudo bem você questionar, tá tudo bem você não ser perfeito, tá tudo bem você falhar muitas vezes. Porque na verdade, a vida, se você for parar pra pensar, ela é feita de muito mais erros do que acertos. O que é bom. Porque os erros são o que muda a gente, são o que transforma a gente. Os acertos, às vezes a gente acerta e nem sabe por quê, né? A gente acerta e fica naquela zona de conforto, fica ali e tal. Agora, se é um acerto que vem do erro, daí isso já te transforma. Você já percebe e fala, opa, peraí, eu acertei isso aqui. Faz sentido isso aqui pra mim. Então são coisas que a gente precisa se questionar mais. Entender que a gente não é perfeito. Claro que, assim, mais da metade das mensagens que eu passar aqui vai servir principalmente pra mim, né? Porque é isso, normalmente as mensagens que a gente passa servem muito mais pra gente do que o outro. Mas a gente tem que parar com isso. De verdade. Não faz sentido a gente querer se culpar por situações que a gente não tem culpa, por exemplo. E eu sei que é difícil. Como sei. Mas a gente precisa tentar mudar. Tentar não, a gente precisa mudar. Porque a partir do momento que a gente usa a palavra tentar, normalmente a gente tende a não fazer aquilo, né? Nem sequer tentar mesmo, que é a própria palavra que diz. Então, esta é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem bem.